Meu, que viagem incrível que nós fizemos aí na Serra do Mar, hein? Vim com a nossa Kombi Vovó Isabel, pegar a estrada. E de boa, né? É isso aí. E esse dia é incrível que tá aqui, né? Caramba, e nós viemos parar aqui na Baixada Santista, literalmente na Praia Grande. Que lugar bonito aqui, hein, Jaime? Incrível. E a nossa entrevista vai ser sensacional. Contar a história, como foi o leilão, como foi levar a bandeira do Brasil para subir no maior palco do mundo, o leilão Barrett Jackson. Levar a qualidade na restauração, mecânica, funilaria, pintura. É isso aí, vamos trocar essa ideia. Pessoal, eu tô com um jogador caro aqui. É isso aí, que é o Jaime Daniel. Ele é um showman nos Estados Unidos. Ele simplesmente prepara as Kombi e leva para os Estados Unidos para participar de leilões. É isso aí. Estamos aqui nesse ambiente Kombi Vovó Isabel, no nosso canal Combinado com Bigode. Para você que acompanha a gente, curta, compartilhe e dê sugestões. É muito importante para nós. Inclusive, traga pautas para a gente. Nós estamos aqui na Praia Grande e eu estou com um grande amigo aqui, ó, o Jaime Daniel. Seja bem-vindo a J Revival mais uma vez aqui, hein? É isso aí, grande Bigode. É uma satisfação, um prazer estar aqui fazendo esse bate-papo, esse leriado, como você sempre fala. Que bacana ter você aqui. Obrigado. Ô Jaime, o que te remete, tá dentro de um clássico, tá dentro de uma Kombi? Meu, você tem alguma lembrança para contar pra gente? A gente tem muitas histórias com o antigo mobilismo. Uma que eu vou contar para você, junto com o meu sócio, o Alexandre. Quando a gente começou essa jornada de restaurar carros, algumas pessoas falam, meu, vocês estão lapidando o nosso patrimônio. Mas não, a gente salva. Tem uma Kombi, o Alexandre vai lembrar que está assistindo a gente aí ao vivo. O que acontece? Tinha uma Kombi num ferro velho. E essa Kombi estava prestes a ir para o abate. Ela ia ser picada, ser desmontada. Aí a gente passou, viu, era uma coruja, uma senhora, uma Kombinha, né? E aí a gente passou na frente do ferro velho, fizemos uma conversa com o dono do ferro velho. E aí ele colocou preço no carro, a gente comprou o carro e salvou. E essa Kombi, o carburador estourava, dava aquelas aceleradas, pau, pau, e chamava atenção. Então essa é a história do antigo mobilismo, pra gente começar o nosso bate-papo animado com o Bigode. O Jaime tem várias histórias. Eu quero apresentar o Jaime. Ele é um showman. O Jaime vende Kombi nos Estados Unidos. E no início do ano não foi diferente. O Jaime teve em 2 leilões. É um cara incrível, sabe o que faz e é apaixonado pela marca. Eu sempre falo, todo brasileiro ou toda brasileira tem uma história com o antigo, mas esse brasileiro, ele tem várias histórias, né, Jaime? Cara, no início do ano, você esteve nos Estados Unidos, em 2 lugares. Como que é essa magia de estar lá levando a Kombi que é feita no Brasil, fabricada no Brasil, e é uma paixão mundial? Ela deixa de ser nacional para ser mundial. É bacana isso? É bacana, é uma grande responsabilidade, porque quando você sobe num leilão sem reserva, você tem que levar o melhor. Quando a gente vai para o leilão, a gente está representando o Brasil, está representando o funileiro, o mecânico, o tapeceiro, né? Em Minas Gerais, cidade da minha esposa, eles chamam de capoteiro. Legal o nome. Mas vamos lá, em janeiro... Mais um nome que eu não conhecia. É, capoteiro. Capoteiro? É isso aí, capoteiro. E aí no início do ano a gente recebeu um convite, a gente estava programado para ir para Las Vegas, apostar tudo. Algumas pessoas vão para apostar com carros, a gente aposta com carros, outras pessoas apostam com fichas, com cartas, a gente não vai para cassino, a gente vai para leilão. E aí a gente compramos a passagem para Nevada e aí recebemos uma ligação. Uma surpresa enorme. Calma com essa surpresa que você vai contar, porque eu quero aproveitar esse momento para falar para vocês. Velha Senhora na Alemanha, a Kombi chama. Paleteira na Argentina. Corujinha. São vários apelidos. Por último, você tem Jarrinha, e eu tive com uma pessoa entrevistando aqui que chamou ela também de Cafuringa. E agora você trouxe outro nome. É isso aí. Qual que é o nome que você trouxe agora diferente aí do apelido? Como ele chama lá? Velha Senhora. Não, uma outra agora que você falou. Tem um paleteiro, carpeteiro. O que você falou? Isso. Tem esse pão de apelido. forma.
Pão de Forma, tem vários. Tem vários. Mas você trouxe um outro, tenta lembrar até o final do nosso bate-papo. No final do bate-papo a gente... Eu tô trazendo isso porque, como eu falei para vocês dessa questão da paixão nacional e mundial, é que o Jaime foi contratado, simplesmente contratado por um alemão para fazer um show lá. Como que foi essa contratação? Foi uma grande alegria, a gente recebeu uma ligação de pessoas que assistem os leilões e viu que os americanos, quando vai subir o carro no palco, antes de ser leiloado, eles fazem o enunciado do carro. Fala as características, mas eles falam: esses dois da J Revival estão representando o Brasil. E a gente entra tocando pandeiro, jogando bola, a gente traz as características da Kombi, mas traz a alegria do povo brasileiro. E aí ele estava com muito medo, era um carro que ele já tinha exportado para os Estados Unidos, esse carro já estava parado há algum tempo lá, e ele queria colocar num leilão, e ele queria aumentar as chances. E aí ele viu que quando o leilão começa, os lances e tal, e a gente anima ali a plateia, o que acontece? Os lances começam, a Kombi fica mais tempo no palco, e ele falou: eu quero contratar você para subir o meu carro. Então era um carro que não foi restaurado por nós, não foi restaurado pela J Revival, foi restaurado por uma oficina desse alemão, e essa Kombi foi super restaurada, ele manteve as características da Europa. Porque que ele quis colocar? O farol diferenciado, algumas características que para você fazer a homologação lá na Alemanha, na Itália, né, na Europa, elas têm que seguir algumas características. E aí ele pediu, ele falou: ó, Jaime, eu quero que você suba no palco, toca o pandeiro, agite a galera, para aumentar os lances. E te falo, foi um sucesso. Pra você ter uma ideia, nesse leilão tiveram 17 Kombis. 2 Kombis foram as Kombis do alemão que contratou a gente. E a gente, na média, ficou o dobro de preço das demais Kombis. Outras Kombis também super bem restauradas, tinha algumas que faltavam alguns detalhes, mas a gente conseguiu o dobro. O que a gente consegue com isso? Quantificar que essa apresentação alegra lá o povo. Porque assim, tá lá, se eu tenho 5, eu quero 10, se eu tenho 10, quero 12. E aí o pessoal tá tomando cerveja, tá tomando uísque e tal. Quando a gente chega festa, né, com aquela alegria, aquele entusiasmo, aí o que acontece? A gente mexe com o leilão. Então o leiloeiro ele fica até um pouco perdido, ele não sabe se ele começa a acelerar o carro, diminuir. A gente abriu, pra você ter uma ideia, uma das Kombis era um camper, era uma camper. Aí eu abri o guarda-chuva no momento do leilão. Até o pessoal ali na hora, ali a gente vai colocar algumas imagens, o pessoal ficou meio assustado, falou: peraí, não tá chovendo aqui dentro, por que você tá abrindo esse guarda-chuva? Mas o que? A gente quis demonstrar todo o potencial da Kombi, que ela é uma camper e tal. E detalhe, a gente jogou avião, aqueles avião de isopor tal que tem aqui no Brasil, lá eles não tem esse tipo de brinquedo tal. Jogamos bola, tocamos o pandeiro. E detalhe, a Kombi chegou em $64 mil. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Você tem uma ideia, fora essa Kombi do Brasil, a Kombi que conseguiu, que era uma Kombi brasileira que também foi exportada, as demais, né, as 15 Kombis que não eram nossas, total de 17, conseguiu $30 mil. Então, realmente, a gente está fazendo a diferença. Fazer esse show faz a diferença. E eu não tenho dúvida nenhuma. Esse início do ano eu acompanhei ao vivo e vi o potencial que o Jaime tem para poder fazer essas brincadeiras, como ele falou. Essa questão da brincadeira do brasileiro que traz alegria e que traz a marca junto. Agora você foi feliz numa coisa que interessante que eu não tinha parado para pensar. Existe uma cadeia produtiva grande de pessoas trabalhando por trás disso. Desde o início do ferro velho, o transporte, o funileiro, o mecânico, o eletricista e você o artista, o showman. Acho que o nome que você queria lembrar foi Capoteiro. Capoteiro, bem lembrado. Mais um nome, agora eu não vou esquecer mais. Eu citei aqui paleteiro, jarrinha, corujinha, cafuringa, pão de forma e capoteiro. E na Alemanha, velha senhora. Bacana isso, né? É uma curiosidade, viu, gente? Aí, lá da Flórida, a gente pegou um avião e foi direto. Isso, você teve em 2 lugares. Isso. Explica pro pessoal que acompanha o nosso canal Combinado com Bigode.
No início do ano, o Jaime participou de 2 leilões. Isso. Um na Flórida e o outro, vamos Flórida primeiro e depois vem para o outro. O leilão da Flórida foi realizado pelo Micon. O leilão Micon, que acontece na Flórida, um super leilão. Nesse leilão tem reserva. Então, se você não atingir o preço pretendido, você escolhe vender ou não o carro. Você coloca um teto e você vem dando os lances. Depois da Flórida, desse sucesso... Esse tem reserva, esse então. tem reserva. Quando você fala não tem reserva, se for $1, tem que entregar. Compra o carro. A gente já assina isso, hein? o comprovante. Então a adrenalina vai lá em cima. Não, vai lá em cima. A emoção é grande. Eu e meu sócio, Então Alexandre. vamos lá, Flórida. A Sandra também, a nossa amiga que está lá nos Estados Unidos. A nossa base fica em Las Vegas, pra você ter uma ideia. Bom. A cidade lá dos jogos das grandes apostas. E a gente aposta com os carros, né? Algumas vão apostar nos cassinos, a gente aposta com os carros. Da Flórida, a gente foi pro nosso leilão no Barrett-Jackson, que é um leilão que a gente já tem um carinho muito grande também. É um leilão que acontece um baile de gala. A gente presenteou o CEO do leilão e a esposa dele com uma caricatura. Sim, uma lindas. Grande caricatura que mostrava o quê? Humberto Pessoa. Isso, sensacional. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, Humberto. Isso. O grande Humberto, ele fez uma caricatura nossa no palco do leilão. A gente segurando a bandeira do Brasil e o CEO do leilão batendo o martelo. A gente vai colocar uma imagem aí para vocês verem. Bacana, para poder entender. Ficou incrível. E a gente foi novamente aí destaque no baile de gala, porque a gente leva um pandeiro. E aí o pessoal vê o pandeiro com a bandeira do Brasil. Eu vou te confessar uma coisa, eu não sei tocar. Mas os gringos lá acham que eu sei tocar, então fica com o dedinho pra cima, brincando, samba, tal. Caipirinha, carnaval. E o resultado de tudo isso é incrível. É incrível, é uma emoção grande, é muita emoção, muito trabalho. Pra você ter uma ideia, pra gente fazer uma Kombi, a gente gasta aí uns 150 mil reais. E para levar ela até os Estados Unidos, gasta mais ou menos uns 30, 40 mil reais para levar. E quando você sobe sem reserva, isso vira uma adrenalina caldeirão de emoções, porque você precisa pelo menos tentar recuperar o valor que você está investindo ali. E aí você vai vendo carro, super carro, você vê Ferrari, você vê Lamborghini, você vê Porsche, né? E é essa emoção. E o que acontece? O leilão, como a gente já tem uma trajetória aí de 10 anos nessa caminhada, o leilão propôs para a gente trocar o dia. A gente ia entrar numa terça ou numa segunda, ele falou, entra no domingo, que é um dia legal, tal, de encerramento. Meu sócio, o Alexandre, ele não conseguiu, ele tinha um compromisso, voltou para o Brasil, e eu fiquei lá com minha grande amiga Sandra, que é ela que cuida de tudo pra gente lá. Quando o carro chega lá, baixa o documento aqui no Brasil, né? É feito uma baixa aqui no Detran, e quando ele chega lá, ele nasce de novo. É um carro exportado. Sim. Então ela chega, o carro tem que chegar lá, no mínimo, com 60 dias de antecedência. Ela recebe o carro do porto, né, faz toda a questão alfandegária, aí ela leva no DMV. O DMV é o nosso Detran daqui do Brasil. E aí o que acontece? O Alexandre voltou, a Sandra ficou comigo lá para poder filmar e viver essa emoção. E aí chegou o grande dia, domingo. Não tinha mais volta. A gente começou ali a encher as bolas sabe? Aí o coração a emoção, vai batendo um pouquinho mais forte. A Sandra, além de tudo, ela ajuda a gente na questão da comunicação lá nos Estados Unidos, porque o pessoal chega, a gente está naquela emoção, a gente fala um pouco de inglês, umas palavras soltas, mas quem é fluente é a nossa grande amiga Sandra, e aí comunica com todo mundo. E aí o que acontece? Eu fiquei enchendo bolas. Pra você ter uma ideia, eu levei 100 bolas, aquelas dentes de leite, mas uma bola bonita e tal. E bolas de capotão. Isso na hora que você entra, você vai jogando pro pessoal? Vou jogando. É muito bom. Pra você ter uma ideia, antes do carro chegar na fila ali, pra ele subir no palco ele fica 2 minutos. Aqueles 2 minutinhos que já conhece. 2 minutinhos. Só que o que acontece? No palco, o carro vai subir e vai descer. Só que antes ele fica numa fila de espera. Uma fila indiana. E ali já começa a brincadeira. Começa a brincadeira. E nesses lances, a gente vai chamando a atenção do comprador, porque o comprador vai lá fora, olha o carro, e aí a gente quer chamar a atenção pro carro, né? Sim. Algumas pessoas, você chama atenção para você e tal. Não, a gente chama pro carro. A gente cola essa imagem. Aí é o diferencial. Esse é o diferencial. E nisso a gente joga a bola. Então o pai tá com o filho ali. E pra você ter uma ideia, são milionários que compram carros. E o cara, ele se sente feliz de pegar uma bola que às vezes a gente
paga centavos aí, reais, aí, sim, pouca mas vale coisa, a pena. Eu mas entendi. para ele é um sentimento muito grande. E aí a gente cativa essa alegria e mostra, porque a Kombi ela traz o quê? Ela traz essa paixão, essa alegria. Ó, essa paixão que a gente leva até na pele. Eu tenho até uma tatuagem aqui, ó, que essa foi uma promessa. Eu quero, Jaime, Ó, e o nome da esposa, é o nome da esposa, do tá aí. filhão e a minha Kombi desenhada aqui. Essa aqui Lindo. foi uma Kombi que a gente fez uma promessa. Se ela chegasse num determinado valor, a gente faria uma tatuagem. Eu cheguei aqui e cumpri. Mas foi um sucesso. Aí ficou já o convite para a gente retornar aqui no ano de 2026. A gente está preparando aí algumas Kombis que vão mexer com o mercado, né? Tem uma surpresa aí que você vai ver nos próximos. Mas é isso. Eu sei que você tem muita surpresa e eu quero falar para você. Tô feliz de estar com você. Obrigado. Parabéns pelo trabalho. É um showman. Não, então, e tá dentro da Kombi Vovó Isabel. Queria encerrar esse bate-papo e já te fazer um convite para uma próxima vez e trazer essas experiências que você vai colocando aí no mundo. Parabéns. Aí. Obrigado, viu? Obrigado. Valeu, pessoal. Vamos juntos acelerar essa ideia. Valeu, Jaime.